Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Bem-vindo ao Double Nerds. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Falcão e o Soldado Invernal. Só pra esclarecer aí, pessoal, o canal é entre eu e o Everton O'Connor, como quem já deve ter assistido algum vídeo aí, ou quem não assistiu, corre lá, assiste outros vídeos que a gente tem uns vídeos bem legais aqui. Só que devido à pandemia a gente não vai poder gravar junto porque estamos em isolamento social, não é mesmo? Vamos manter o distanciamento e preservar a saúde de todos. Então o que aconteceu? O Everton grava um vídeo, eu gravo outro, o Everton grava um vídeo, eu gravo outro, e no vídeo de hoje quem vai falar de Falcão e o Soldado Invernal, porque eu sou muito fã, vai ser eu, hein? E aí, vocês assistiram? O que vocês acharam do episódio? Bom, pra quem assistiu, tipo, os 2 primeiros episódios aí que a Marvel lançou lá no Disney Plus, de cara já percebeu uma diferença gritante, assim, sobre a série anterior que a Marvel lançou. Anteriormente a gente teve WandaVision. Gente, WandaVision foi muito bom, tem nada pra falar contra, não é uma comparação de tipo assim, ah, essa é melhor, outra é melhor, porque, meu, quem assistiu WandaVision, quem tá assistindo Falcão e o Soldado Invernal agora, conseguiu perceber que são duas pegadas completamente diferentes. Em algum momento as histórias vão se encontrar? É óbvio que estamos falando da Marvel e nós sabemos que a Marvel é muito boa em construir todo esse enredo pra trazer uma história sensacional pra gente. Mas o Falcão, de cara, gente, os 10 primeiros minutos do primeiro episódio, literalmente, 10 primeiros minutos do primeiro episódio, é ação do início ao fim. Você prende a respiração e você fica ali naquela ação. É muito bom, muito bom. A Marvel arrasou nessa criação desse novo episódio, nessa criação dessa nova série. E de cara, a Marvel já trouxe pra gente vários easter eggs. Porque ela sabe que os fãs adoram os easter eggs. E quem lembra do Bartrock? Mas foi nos primeiros 10 minutos o Bartrock já foi jogado ali na nossa cara e a gente ficou, ah, meu Deus, o Bartrock voltou. E o Tenente Torres? Quem acompanhou as HQs do Capitão América, Falcão, do Soldado Invernal, sabe que o Tenente Torres é um mutante, vamos dizer assim. Ele foi submetido a uns experimentos, modificação do DNA dele, onde ele cria asas e poderes de uma ave. Será que vão colocar isso na série? Não sabemos, não é mesmo? Mas na HQ, Tenente Torres é exatamente essa pessoa. O primeiro easter egg que a gente já, tipo, pra gente começar a fazer as nossas teorias, começar a criar as nossas viagens. O episódio é todo recheado de ações e de referências. Logo de cara, o Tenente Torres, ele fala pro Falcão... Gente, se vocês não assistiram a série ainda, se vocês ainda não assistiram o primeiro e segundo episódio, esse vídeo pode conter spoilers, então eu recomendo que você assiste primeiro lá e depois venha aqui acompanhar comigo o vídeo e deixar nos comentários se você concorda com o que eu tô falando, se você não concorda, o que você achou dos episódios, hein? Então, voltando lá. Tenente Torres tem um momento ali que ele tá tomando café com o Falcão, com o Wilson, e aí ele começa a falar sobre os apátridas. Quem são os apátridas? Os apátridas é uma organização, segundo mencionado na série, os apátridas é uma organização que eles acham que o mundo estava melhor durante o blip. Durante... O que foi o blip? Quando o Thanos foi lá e eliminou metade dos seres vivos existentes. Então os que sobraram acabaram virando uma coisa unificada, era como se o mundo se uniu para vencer aquele momento. Depois que voltou, os blipados, que são aqueles que ficaram esses 5 anos desaparecidos, quando eles voltaram, essas organizações acharam que o mundo não ficou mais bom, que o mundo estava melhor quando eles não estavam aqui, e eles acreditam em um mundo unificado. E o símbolo deles, para quem assistiu lá, é uma mão assim aberta e é um planeta aqui representando isso, a unificação do mundo. E aí ele já menciona os apátridas. Quem acompanha a HQ do Capitão América, quem já leu alguma coisa, alguma referência sobre isso, sabe que os apátridas também é um easter egg, também é uma referência lá à HQ. E apátrida, na verdade, o nome original que eles usam, né, na série em inglês é o nome de um vilão específico do Capitão América. Ele não é necessariamente o nome de uma organização, é o nome de um vilão do Capitão América. E logo no primeiro episódio, a gente já é apresentado a esse suposto vilão aí. Eu tô colocando suposto vilão porque a gente sabe que durante as séries da Marvel, durante séries, filmes e tudo mais, tudo pode mudar. A gente tem uma crença, a gente acha que a gente tá indo por um caminho, a gente acha que a Marvel tá indo por... E de repente pode tudo se transformar. E eu vou explicar mais ou menos por que eu tenho
ideia de suposto vilão, e que eu acho que isso pode mudar no decorrer da série, apesar de ser uma série curta, a série do Falcão vai ser uma série curta, não vai ser uma série muito longa, como a própria Marvel já divulgou, eu acho que isso pode mudar. De cara a gente é apresentado, porque o Tenente Torres, ele meio que se infiltra ali pra saber quem é, e já é de cara mostrado pra gente um personagem com super força. Meio que ele tem um superpoder ali, ele tem uma super força, não é, a força que ele demonstra naquele momento é uma força sobre-humana, e a gente já fica meio assim, que será? Mais um modificado? Mais alguém que tomou aquele soro? Aí a gente pensa lá nos quadrinhos, no Power Brock, que será que vem por aí, hein? Ao mesmo tempo que tá rolando toda essa história aí, o Tenente Torres lá, que ele leva meio que uma surra desse tal suposto vilão que aparece ali pra gente, e mostra pra gente uma história, a história do Wilson, o que aconteceu com ele, a gente começa a ver que, tipo, começa a mostrar que ele ficou lá aos 5 anos, mostra a irmã dele é apresentada pra gente, aí mostra lá o Soldado Invernal, como que tá sendo a vida do Soldado Invernal, ele fazendo um acompanhamento psicológico, mostra uma lista. O que é essa lista? Uma lista com o nome de algumas pessoas que ele acha que ele tem que se retratar, que ele acha que ele tem que consertar alguns erros do passado. Essa lista tem algumas referências bem legais, tem algumas referências a muitos personagens dos quadrinhos. Quem acompanhou ali em algum momento Capitão América e o Soldado Invernal, Capitão América ou o Buck, a história deles ali, quem acompanhou, conseguiu pegar alguns nomes ali. Pode ser que esses nomes tenham relevância? Pode ser que esses nomes tenham relevância. Pode ser que não tenha relevância nenhuma e é só a Marvel querendo pirar nossa cabeça? Pode ser que não tenha relevância nenhuma e é só a Marvel querendo pirar nossa cabeça. Mas a gente adora quando a Marvel pira nossa cabeça, não é mesmo? O que seria de nós sem os easter eggs da Marvel, sem poder criar 1000 teorias? Não é mesmo? Aí, o primeiro episódio acaba sendo basicamente isso, acaba sendo o mostrar mais ou menos como que tá a vida do Wilson, mostrar mais ou menos como que tá a vida do Soldado Invernal, o que que tá acontecendo com o mundo, apresentar pra gente quem são os tal dos apátridas, esse vilão aí que vai fazer parte da série, nos é apresentado o Soldado Torres, tem alguns personagens dos filmes antigos que são mencionados ali, que aparecem, e aí no final, que é aquele final que a gente faz, o quê? No começo do filme, de cara, no começo, assim, nos primeiros minutos do filme, após aquela ação toda, o Sam, ele entrega o escudo do capitão porque ele fala que aquilo não é nada assim, né? O símbolo não é nada sem o homem ou a mulher que carregou ali aquele símbolo. E ele entrega aquilo pro governo, enfim. E aí aparece pra gente um novo Capitão América. Um novo Capitão América? Como assim? Quem é esse novo Capitão? Um tal de John Walker. Que se vocês observarem bem, nada mais é do que o Dr. Frederiksen do Up Altas Aventuras. Brincadeira, gente, mas que os memes sobre isso estão sensacionais, estão sensacionais. Eu adorei. Eu precisava falar isso porque o meme do Dr. Frederiksen de Capitão América é o melhor pra mim até agora da série. Enfim, quem é o Capitão América? John Walker. John Walker já foi apresentado pra gente nos quadrinhos? Sim. John Walker já existia? Sim. Quem já leu Capitão América, vou falar novamente isso. Quem não leu? Gente, a gente tem o Instagram do Double Nerds, que é o Double Nerds DN2. Lá no Instagram, a gente fica colocando alguns perfis dos personagens, explica mais ou menos algumas coisas. Então, se você tiver dúvida, por exemplo, sobre quem é o John Walker, onde que ele surgiu e outras coisas sobre outros filmes e séries, corre lá no nosso Instagram que a gente coloca bem detalhadinho assim, tá bem legal, as informações estão bem legais, vocês vão gostar. Voltando, John Walker. John Walker, ele é um tipo de super soldado, só que como que John Walker virou um super soldado? Ele sempre teve o sonho de ser um super soldado, ele sempre teve um sonho de ser um herói, e aí o que ele fez? Ele comprou esse soro que poderia dar o superpoder do Mercador do Poder. Mercador do Poder, que é um vilão lá das HQs. E ele foi lá e adquiriu com o Mercador do Poder esse soro, e aí, porque ele queria ser um herói. E realmente ele veste o manto do Capitão América. Realmente nas HQs, ele é um sucessor do Capitão América e ele veste o manto, ele vira um herói. É um herói meio contraditório, é um herói bem diferente do perfil do Steve que a gente conhece. Steve Rogers tinha todo aquele poder, aquela imaculação, né? Steve Rogers era todo perfeitinho. O John Walker é totalmente diferente? É totalmente diferente. Ele tem um perfil mais violento, ele tem um perfil
mais contraditório. Começando já que pra adquirir poder, ele adquiriu legalmente. Já começa daí pra gente ver mais ou menos como que é o perfil do John Walker. Acabou o episódio, todo mundo muito pé da vida, porque um cara do nada, um cara com a boquinha do Dr. Frederiksen, apareceu do nada e vestiu o manto do Capitão América. Ele vestiu o manto do Capitão América. Peraí, não é assim bagunçado o negócio, qualquer um chegar e vestir o manto do Capitão América. Pois foi exatamente o que aconteceu. E aí a gente ficou ali aguardando o segundo episódio, veio o segundo episódio, um herói americano. E no segundo episódio começa a mostrar mais ou menos quem é o John Walker, mostra que ele meio que tá ali, né, inseguro em carregar essa posição. Em momento nenhum ele deixa de ser arrogante, o que também fica claro no episódio que ele é um personagem bem arrogante. Quem acompanhou esse segundo episódio percebeu que ele é um personagem arrogante. E aí a gente tem ali o primeiro momento da série e que o Soldado Invernal vai contracenar e vai trabalhar ali junto com o Falcão. Que é no momento em que o soldado fica revoltado e ele vai lá atrás do Falcão pra confrontar o Falcão e falar: Meu, por que você entregou o escudo? Não é só um escudo, é o legado do Capitão América. Você simplesmente entregou, ele confiou em você. E aí começa a gerar todo esse conflito entre os dois, que é bem engraçado, gente. Tem umas discussões bem engraçadas entre os dois, vale muito a pena assistir. E aí eles vão porque o Soldado Invernal ele quer discutir sobre esse assunto, o Falcão não quer, então eles fazem o quê? Eles acabam indo juntos numa missão. E tem até uma referência ao Senhor dos Anéis que eu achei muito legal, que é no momento em que ele tá falando que se existe magos, não existe magos. Ai, gente, vocês vão ter que assistir, assiste pra vocês entenderem esse momento que é aí, que é os três, é um dos três. Pelo que eu entendi, se eu me lembro, um dos três é magos, aliens e superpoderes, alguma coisa assim. Se eu estiver falando errado, comenta aqui e me corrija aí, gente, comenta aqui quais são os três lá. E aí que eles têm uma discussão falando que mago, não existe mago, existe mago. Quem é o mago? É o Gandalf. Eu falei, Senhor dos Anéis, que legal. Enfim, voltando aqui pro que realmente interessa. Eles saem numa missão pra ir ali descobrir quem são os apátridas. Porque o Falcão, ele começa a ver que aquilo pode ser sério mesmo, depois de alguns vídeos que o Torres manda pra ele. E eles vão lá nessa missão, enfim. Lá, eles têm um confronto com os apátridas, eles imaginam que uma das personagens ali, ela é uma refém, e aí tem os caminhões, enfim, e tem um combate ali que quem não assistiu ainda, corre lá e vai assistir, porque eu tô passando spoiler, então corre lá e vai assistir, para de me ver, vai assistir e depois corre aqui pra comentar comigo sobre o episódio. Eles têm meio que tem um confronto, é a cena de ação mais legal ali do segundo episódio, essa é a cena de ação mais top. Tipo, esse episódio ele é um pouco mais paradinho, mas esse momento de ação, as cenas são muito boas, tem umas cenas muito legais, então vale muito a pena assistir. E aí é o primeiro momento em que eles estão ali, tem aquele confronto com os apátridas. A mocinha, que era a refém, não era refém, na verdade, ela era a líder dos apátridas, e a suposta vilã, a mocinha não era necessariamente a mocinha, ela era realmente uma vilã com super força, dava pra ver que ela era um estilo de super soldado, e aí nos remete lá à Guerra Civil. Que vocês lembram que na Guerra Civil tinha lá os super soldados, que o cara foi lá e matou os super soldados na hora da vingança, que ele queria se vingar dos Vingadores, e ele matou os super soldados porque ele não queria que existisse mais nenhum como o Buck. Vocês lembram disso? Então, guardem isso na memória, hein, gente. E aí mostra ela com uma super força, ela começa a lutar com eles, e aí eles são todos super soldados ali, pelo que aparece os apátridas são todos super soldados. E aí no meio daquela luta, de toda aquela ação, aparece o nosso novo Capitão América, John Walker. Ele aparece pra tentar ajudar ali o Sam e o Bucky, que realmente eles estavam precisando de ajuda, gente, eles estavam tomando uma surra bonita. E aí tem todo aquele momento, aquela luta, eles tomam uma surra bonita, são jogados lá na avenida, todo mundo apanha nessa história, tá? Todo mundo apanha. Não é só o Bucky e o Falcão que apanha, é uma surra legal, mas é muito legal de assistir, gente, tá muito bom. E aí tem aquele primeiro encontro ali, pessoal, entre o Falcão e o Falcão, o Bucky, o Capitão América e o Estrela Negra. Quem é Estrela Negra? Quem é esse cara? Rola ali uma conversa, uma discussão, e o Buck faz a pergunta que todo mundo quer saber. Quem é você, meu querido? Pergunta pro Lemar Hawkins. Eu acho que é isso, é Lemar, nosso parça Lemar.
E ele fala que ele explica mais ou menos quem ele fala que eles hackearam o Asa Vermelha e que é por isso que eles conseguiram chegar lá onde eles estavam na hora da luta e tal. E aí ele fala que ele é uma Estrela Negra. Nesse momento, o Soldado Invernal já não quer mais conversar, já rola aquele atrito, eles não querem trabalhar junto, porque o que o novo Capitão América quer? Ele quer que o Falcão e o Soldado Invernal se unam a ele para combater os apátridas, que são os vilões do momento. E ele usa uma frase que é muito interessante, por isso que eu falei que é bom a gente pensar que são supostos vilões, esses que apareceram no segundo episódio, que pode ser que tenham outros vilões reais e pode ser que não seja necessariamente esses vilões. Ele pega e fala assim que no momento que eles estão... É mais ou menos isso, tá, gente? Que eles estão tentando reconstruir o mundo ali, os revolucionários não são... Não é legal ter revolucionários lutando contra. E aí o Falcão vira pra ele e fala assim, geralmente quem fala isso é quem tá no poder. Por isso que fica aquela dúvida, que tipo, será que eles realmente são 100% vilões? Será que existe um ideal ali que não é tão vilão? Será que essa história vai ter algum outro desenrolar durante a série? E a gente vai ter que assistir, porque são só teorias, não é mesmo? Coisa que a gente quase não gosta. Mas comenta aí, tem alguma teoria? Comenta aí e conta pra mim. E aí, a gente é apresentado a Estrela Negra, que é outro easter egg, outro personagem lá da HQ. Quem é Estrela Negra? Estrela Negra, ele é simplesmente um super soldado nas HQs, como o Steve Rogers, como o John Walker. Ele é um super soldado e ele é o parceiro do John Walker. Nas HQs, ele tem umas missões meio tipo... Ele meio que... Como é que eu explico isso? Eles meio que fingem umas missões pra dizer que o John Walker salvou o mundo, entendeu? E aí o Estrela Negra é o que vai lá e cria situações pro John Walker poder chegar e salvar o mundo. Acontece em algumas HQs acontece mais ou menos isso. Então é isso. O John Walker quer ser um herói, o parceiro dele é o Estrela Negra, e é outro personagem que veio das HQs e que foi apresentado pra gente aí nesse episódio. E aí, pra finalizar, né, acontecem várias coisas durante o episódio. É apresentado pra gente também o Isaiah, que é... Quem é o Isaiah? Ele é um personagem negro que ele vestiu o manto do Capitão América quando o Capitão América desapareceu. E aí tem aquele momento em que a série, ela faz uma referência ali, ela faz ela dá uma cutucada ali pra falar um pouco sobre racismo, que aparece os policiais chegando e enquadrando o Sam só porque ele é negro e não enquadraram o Soldado Invernal. Aparece aquela cena que o Sam vira pra ele e fala assim, quer dizer que teve um super soldado negro e o mundo nunca ficou sabendo disso? Então dá meio que a Marvel e a Disney, eles deram meio que esse espaço assim pra meio que jogar o tema pra ser debatido assim pelos fãs. E esse personagem, ele aparece e ele é um personagem importante. Então eu acredito que durante a série vão ter mais referências e vai aparecer mais coisas sobre esse personagem. Caso não tenha, eu achei bem legal a Marvel ter colocado, bem legal a Disney ter mostrado pra gente que esse personagem existe, porque é um personagem que a gente praticamente não escuta falar. E aí, tipo, tem todo esse desenrolar da história, os personagens foram apresentados. Basicamente, o primeiro e o segundo episódio foi isso, mostrar pra gente do que se trata a história, quem são os personagens, jogar vários easter eggs, fazer nossa cabeça pirar pra criar várias teorias. E aí, no finalzinho ali, quando já tá quase acabando, os apátridas, eles estão fugindo de alguém. Eles roubaram uma grande... Isso fica claro na série, né? Eles explicam isso na série, que eles roubaram os medicamentos, umas coisas assim, e eles estão fugindo. E aí tem um momento que a pessoa que tá perseguindo eles chega. E aí, a líder deles, um pouco antes, durante o episódio, né? Voltando um pouquinho lá, ela tinha recebido uma mensagem falando assim, você pegou o que era meu e eu vou te matar. É mais ou menos isso, se não foi isso que a mensagem fala, é mais ou menos isso, hein, gente? Se não for, comenta aí o que é mesmo que a mensagem fala. Mas é basicamente isso, que o cara vai atrás dela porque ela pegou o que era dele. E aí, eles chegaram, é alguma coisa assim, quando eles estão lá fugindo, estão no avião, eles vão fugir no avião com os medicamentos, e aí um dos personagens ali fala pra ela que eles chegaram, no momento aí ele explica, quem é que tá chegando, quem chegou? O Mercador do Poder. Pura e simplesmente o Mercador do Poder, que nas HQs é o mesmo personagem que deu poder pro John Walker. Então acho que tem muita coisa aí pra acontecer nessa série. O que seriam esses medicamentos?
Será que é através desses medicamentos que eles geram o superpoder? Será que é o tal soro? Eles conseguiram recriar o soro do Capitão América? Quem acompanha nas HQ, quem lê... Gente, eu tô falando isso toda hora, mas pra quem não acompanha as HQs, não interfere em nada. Você consegue entender muito bem a série, mesmo sem ter acompanhado as HQs. Nos vídeos a gente vai falar um pouco sobre isso, só pra vocês entenderem as referências lá, pra quem não acompanhou. Quem acompanhou, tá tudo certo. Quem não acompanha e ainda tem dúvidas sobre os personagens, como eu falei, corre lá no nosso Instagram, que lá tá tudo escrito sobre os personagens, hein, gente? Double Nerds. Curte aí esse vídeo, se inscreve no nosso canal. A gente tá gravando separado. Algumas pessoas falaram assim pra gente que os nossos vídeos são muito amadores. É porque a gente é amador, gente, né? Não é que eu tô assim dando uma resposta assim pra pessoa, mas é verdade, a gente realmente, a gente ainda é muito amador, a gente tá no comecinho, mas a gente tá fazendo com muito amor e carinho, a gente tá se dedicando pra tentar fazer o melhor possível, esperamos que a gente possa melhorar cada vez mais, então a gente conta com o apoio de vocês, se inscreve, curte, compartilha. Hoje eu tô aqui na sala da minha casa, não tô no nosso cenário, porque o nosso cenário fica lá na... Quem tá no nosso cenário é o O'Connor, eu não, eu estou aqui, mas a gente tá fazendo com todo amor e carinho, então curte, compartilha, segue a gente, manda esse vídeo pros amigos, quanto mais você compartilhar, melhor é pra gente, deixa seus comentários aqui, que dá muita força pra gente, e segue a gente lá no Instagram, e a gente tem a página no Facebook também, que é Double Nerds DN2.